Entramos, bom dia, com alegria nesse dia, com extrema alegria e gratidão, vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E com muita alegria hoje eu quero falar sobre Abigail, uma mulher de garra, uma mulher que aproveitou uma grande oportunidade e se prontificou a salvar a sua casa, não só a sua vida, não só a vida do seu marido, mas a sua casa. Porque a casa dela também corria risco de morte. Lá no 1 Samuel 25, lá no 23, vamos ler o 23, somente o 23 e o 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva, ouve os teus ouvidos, ouve as palavras da tua serva. Bom dia. E essa passagem, ela me chama muito a atenção, a sabedoria. Joseli, bom dia. A sabedoria dessa mulher, a sabedoria de Abigail. Como ela se prontificou. E não só salvar a Nabal, que era um homem ruim. A Bíblia relata aqui, depois você lê. Muitos já conhecem essa passagem, a passagem de Abigail, de Davi. Quando Davi estava se escondendo de Saul, Davi, ele cuidava dos rebanhos de Nabal, ele protegia os rebanhos de Nabal como um muro. E ali, quando Davi precisou de Nabal, precisou de alimentos, pediu que Nabal enviasse alimento aos seus homens, Nabal, ele ignora Davi. Quem é esse Davi? Ele simplesmente ignora. E a Bíblia relata que Nabal, ele era um homem mau, um homem de dura cerviz. E quando Nabal ignora Davi, Davi se enfurece. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem sanguinário. Aqui, Davi ainda estava como um valente na guerra, sanguinário. E aqui Davi se irou contra Nabal. E foi para matar Nabal. E não só Nabal, como a casa toda de Nabal corria risco de morte. Porque os valentes de Davi, os homens de guerra de Davi, iriam matar toda a casa de Nabal. E quando o servo de Nabal chega para Abigail e relata o acontecido, que Davi iria para matá-lo, Abigail rapidamente, olha a sabedoria dessa mulher. Olha como essa mulher aproveitou essa oportunidade, gente. Que coisa linda quando eu paro para analisar e vejo. Quando a gente está sensível à voz de Deus, quando a gente tem os mandamentos, os princípios dele, nós agimos diferente. Como essa mulher agiu diferente? Ela então se prontifica a correr, prepara alimentos, manda seus servos levar até Davi, vai e se prostra diante de Davi. E aqui, como eu li no 23, ela se prostra diante dele. Ouve a tua serva, que caia sobre mim. E ali ela declara para Davi tudo que estava no seu coração. E ali ela aparta o furor de Davi. Que coisa linda, que coisa tremenda. Com a sabedoria daquela mulher, com a ousadia dela de chegar até aquele homem. Não só para defender Nabal, que era ruim, que era um homem, como a Bíblia relata aqui, que ele era um homem de duro semblante, ele era ruim. Imagina o que essa mulher não passava na mão desse homem. Em outras mulheres, ia aproveitar a oportunidade, que ele morra, que Davi acabe com a vida dele. Mas ela pensou, peraí, não só a vida dele está em risco, a minha e a da minha família também pode estar correndo risco. E ela foi até Davi e pensando também para que o sangue de Nabal não corresse nas aveias de Davi, sobre a vida de Davi. Ela pensou também nisso. E com a sabedoria dela, com esse entendimento, foi tão grandioso
essa atitude que essa mulher tomou foi tão poderosa, foi tão lindo, que Deus se alegrou tanto, tanto dessa atitude dessa mulher de apartar o furor de Davi, de evitar que Davi matasse uma família, que Davi matasse, tirasse o sangue, fosse cobrado de Davi o sangue de inocentes. Além dela fazer isso, ela não olhou com olhos de ódio para Nabal, planejando a morte de Nabal. E ali ela apartou o furor de Davi. E Davi ali, ele se acalma. Então Davi agradece aquela mulher. Bendito seja o Senhor que te enviou. E Davi agradece. Ela lá mais na frente, depois você lê. E ali ela agradece Davi. E Davi agradece a ela. E quando ela conta Nabal está embriagado. Quando ela chega para relatar, quando ela espera passar a bebida de Nabal, e ela relata sobre o acontecido de Nabal. O próprio Deus fez justiça, querido. Nabal ali, o coração dele ficou empedrificado. E em 10 dias Nabal ficou doente e veio a morrer. O próprio Deus, querido, fez justiça. Não precisou o homem, não precisou do sangue de inocente ser corrido na vez de Davi, toda aquela família. E aquele homem, quando ele morre, Davi fica sabendo da morte dele. Davi então vai, manda trazer Abigail, se casa com Abigail. E Abigail se torna rainha. Olha que tremendo. Olha que coisa extraordinária essa passagem. Olha, por uma atitude dela, correta dessa mulher, com honestidade, com integridade de coração. Olha como Deus reverteu toda aquela história, toda aquela situação. Querido, é muito lindo se nós pararmos para analisar como que Deus age quando a pessoa se prontifica a ter um coração voltado para Ele, com dignidade, honrando os princípios e mandamentos dEle. Como que Deus honra, Deus ama isso. Hoje em dia estão se perdendo isso, está perdendo a essência de voltar a viver os princípios verdadeiros e mandamentos de Deus. Hoje em dia estão querendo justiça do homem, a justiça do homem é falha, querido. Nós estamos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, metendo os pés pelas mãos, querendo a nossa justiça, querida. Ela pode ser aos meus olhos, aos seus olhos, verdade para mim, para você. Ela pode ser como flechas para matar uma pessoa. A nossa justiça, ela é falha. A justiça do homem, ela perece. Mas a justiça de Deus, ela é eterna. A justiça de Deus não falha. E quando você abre mão de lutar com as suas armas, de querer ser sempre o certo, sempre se posicionar como certo, fazer o que é certo, aos seus olhos, e deixa de agir da tua forma para agir com a justiça, a integridade de Deus, mesmo que você se humilha, que para você seja uma humilhação. Nossa, isso para Deus não tem preço. Isso para Deus é como uma dignidade, é como uma honra. Quando você muitas das vezes prefere ceder. Muitas das vezes você prefere calar. E te tiram até como otário, como otária. Mas depois você vê lá na frente como foi valioso, como foi precioso você entender que a justiça de Deus é maior do que a justiça dos homens. Quando você entende isso, quando nós entendemos isso, gente, não tem preço. Como é valioso analisar essa história de Abigail e tantas outras mulheres sábias da Bíblia que se posicionou diferente por ter tomado uma posição, uma atitude diferente. Toda a sua casa foi salva. Querida, às vezes é só uma atitude que você precisa tomar diferente. Às vezes são as atitudes que tem que ser colocada diferente. Tem que ser enxergada de uma forma, tem que ser posta, tem que ter atitudes diferentes. Às vezes é só isso que está faltando. Eu me posicionar diferente, você se posicionar diferente. A mulher submissa não quer dizer que a mulher tem que ser massacrada, humilhada. Não. A mulher submissa, ela é a idônea, a auxiliadora idônea. Elas têm que estar em comunhão, em unidade com o seu esposo. A mulher é singular, querida, ela é única. Se eu querer me igualar ao homem, como
a sociedade, muitas das vezes nós temos visto aí, eu vou estar perdendo a minha essência de mulher. Que a mulher é tão sábia. A mulher ela tem poder não de convencer, ela tem poder de manipular, mas ela também tem poder, com autoridade e sabedoria do alto, de retornar toda uma situação. Quando ela manipula para ela se sair por cima, por seu próprio interesse, essa união se torna maldita, porque ela está tirando a autoridade do marido. Quando eu tiro a autoridade do meu marido, a minha casa, meu casamento está se tornando maldito, porque mandamento é princípio. A mulher ela é auxiliadora idônea do marido, é para estar em unidade. Não é para estar embaixo, nem em cima, em unidade. A mulher foi tirada da costela, querido, do lado. É unidade. Em aconselhamentos, em sabedoria. A mulher, quando ela é sábia, quando ela tem a calma e a sabedoria do alto, ela sabe contornar uma situação que é para a morte, como aqui Abigail. Ela soube contornar essa situação que era para a morte dela, da casa dela. Ela contornou, e além de ela gerar vida para a casa dela, ela se tornou rainha. Ela se tornou rainha. Uma situação contornada com sabedoria, querida, muda toda uma história de vida. Nós temos visto quantos lares destruídos, quantos lares sendo desfeitos por a mulher não entender o seu papel. Não entendeu o seu papel como submissão. E que a mulher possa olhar para essa história de Abigail, que a mulher possa olhar, que nós possamos, eu estou aprendendo todo dia, como eu aprendo com essa história. Porque muitas das vezes, quando a mulher é agitada demais, ela é sanguinária demais, o marido é calmo demais, é lento demais, a tendência é a mulher sempre estar querendo fazer e não esperar por ele ser lento demais. Ou, ao contrário, a mulher, quando o homem toma atitude demais, ela não faz nada também. Tem que ter parceria, tem que ter unidade, querido. A submissão não é você tomar o controle de tudo. Quando a mulher ela é agitada demais, o homem é calmo, o homem é lento, a tendência é ela querer tomar o controle de tudo. E com isso ela vai tirando as forças do homem. Ela vai tirando a autoridade do homem. E ele vai se tornando uma maldição. Esse casamento vai sendo minado dia após dia, a ponto de terminar. Acabar com o amor, acabar com o respeito, acabar com a autoridade do homem. Quando o seu cônjuge para de olhar para você com respeito, para de admirar você, aí vai perdendo, vai acabando o amor. Nós podemos aprender nessa manhã, eu estou aprendendo nessa manhã. Como eu estou aprendendo. Muitas das vezes a gente quer acelerar demais, a gente quer tomar frente de coisas que não cabem a mim, não cabe a você tomar. Por a pessoa estar demorando, por você achar que... Calma, vamos ter calma. Vamos ter sabedoria. O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. O que é para o meu marido fazer, ele tem que fazer. Ele tem que cumprir o papel dele de homem, de supridor. Ele é o supridor, ele é o sacerdócio do lar. Eu sou a auxiliadora idônea, a que vem para amar, para cuidar, para orientar. Muitas das vezes, quando o homem chega muito cansado em casa, a mulher solta um monte de coisas sem sabedoria. Tem como cuidar? Às vezes a gente só quer ser cuidada. Porque não cuida, porque não liga para mim, porque isso, porque aquilo. Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Será que nós estamos fazendo o nosso papel? Se eu parar de olhar só para mim, para o meu umbigo, e fazer a minha parte, querido, toda a família vai ser abençoada. Toda a família vai ser abençoada. Quando eu parei de olhar para o meu umbigo, quando eu parei de olhar só para mim, porque não está acontecendo isso, porque a culpa é dele, só culpar o outro, quando eu parei de culpar o outro, e me posicionar, e me colocar no meu papel, qual é o meu papel, qual a minha função de mulher única, singular,
que eu preciso fazer. E me posicionei, quando eu comecei a me posicionar, as circunstâncias, tudo ao meu redor mudou. Tudo mudou. Enquanto eu era prepotente, no início do meu casamento, eu posso falar dessa palavra, porque como eu tenho aprendido isso. Eu, tão novinha, casei com 23 anos, e era tão orgulhosa, tão prepotente, tão mandona. Eu tinha que ser do meu jeito. E como foi difícil, querido, para me aprender. Como foi difícil, foi na dor. Foi na dor. E não precisa de ser dessa forma. Não precisa ser dessa forma. Nós temos que ser humilde para aprender, para ceder quando for preciso. Isso não é errado, você ser humilde para ceder quando for preciso. Se você quiser se colocar num lugar de igualdade com o homem, é igual a sociedade está pregando aí que a mulher é igual, tem que ter igualdade. Querido, isso não existe. Isso não existe, eu ser igual ao homem e eu tenho que andar do lado dele, auxiliador idôneo, não como igualdade, como eu não tenho a força que ele tem. Ele não vai aguentar as batalhas que eu aguento no dia a dia. O homem não tem dor de parto. Eu não vou aguentar um trabalho intenso como o homem aguenta, pegar o peso que o homem pega. Até hoje em dia nós temos visto muitas mulheres corajosas que até conseguem, mas não é para ela fazer isso. E com isso, com o tempo, ela está se destruindo por dentro. Porque a mulher ela tem que ser sensível. A mulher ela tem que ser auxiliadora, ela tem que se cuidar da tua casa, cuidar de você, dela mesma. Não deixar de trabalhar, não é isso. A mulher, quando quer trabalhar fora, eu não estou falando a respeito disso, de ela cumprir o seu papel de mulher. Hoje em dia, tem tantas coisas que a gente pode fazer, querido. Tantas coisas. E não deixar de ser mulher, e não deixar de ser submissa, e não deixar de ser sensível, pura. Nós estamos perdendo a nossa pureza de mulher. Porque estamos querendo se igualar, nós estamos querendo fazer um papel que não é meu, que não é seu. E estamos perdendo. A humanidade cada vez mais está perdendo com isso. E é muito lindo, Levi, é muito lindo, bom dia, de parar para analisar essa passagem, de parar para analisar como que a história de Abigail, como o posicionamento dessa mulher mudou toda a sua geração, toda a sua história. E essa mulher, por ela ter tomado essa atitude, querida, de se humilhar, de ceder quando foi preciso, de não deixar que um sangue inocente fosse derramado, pelo posicionamento dessa mulher, ela se tornou bisavó de Jesus. Olha que coisa linda, bisavó de Jesus. Da descendência dela veio Jesus. Que coisa linda, que tremendo. É extraordinário demais a Bíblia. É extraordinário demais os ensinamentos que Jesus veio deixando, que Deus veio deixando para mim e para você. Aqui tem aprendizado, querido. Até com os erros dos nossos irmãos, tem aqui para a gente não cometê-los. A gente pode aprender com os erros dos nossos irmãos e não precisar cometê-los. Eu cometi tantos erros, tantos erros. Se eu atentasse para a palavra, se eu atentasse pelos erros das pessoas que estavam ao meu redor, eu iria viver, perder tempo, eu perdi tempo demais. Eu perdi tempo demais, eu podia ter aprendido muito, muito antes. E para me aprender foi de uma forma dura demais. Doeu demais. Mas eu louvo e agradeço o nome do Senhor por tudo que eu passei, porque eu aprendi. Hoje eu posso dizer, eu sou aqui. Eu estou aqui, eu estou aprendendo todos os dias. Todos os dias. Uma mulher submissa. Uma auxiliadora. Ceder quando for preciso. Orientar quando é preciso. Mas com amor, com sabedoria. Porque tudo que é regra demais, tudo que é imposto com regra demais, com dureza demais de coração, a tendência é só esfriar, a tendência é só afastar. E ontem, eu estava aqui lendo, não sei se eu marquei, eu estava aqui lendo novamente o livro Mulher Única. Eu fiz esse estudo, foi maravilhoso, muito bom. E esse estudo da Mulher Única, se você tiver em alguma igreja, se souber desse estudo e não fez ainda,
Eu aconselho você a fazer. É maravilhoso. Nossa, como nós aprendemos. Se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu faria. Eu tô com tanta coisa, que às vezes a nossa cabeça até buga. Mas o que me chamou a atenção aqui, eu não sei se eu separei. A parte que eu tinha separado, eu acho que eu me perdi de novo. Mas eu vou ler só essa parte aqui. Eu separei 2, mas o outro eu acho que eu me perdi. Você é mulher única, singular. Deus criou para ser única. E nos pontos em que essa singularidade sofreu, do ponto que essa singularidade sofreu, daí ele nos restaurou por intermédio de Jesus Cristo. É tremenda, coisa linda. Eu sou uma mulher única, única é singular quer dizer única. Deus criou nos pontos em singularidade. E que quando esse ponto sofreu a singularidade lá atrás, quando Eva... Eu me perdi aqui no ponto que eu tinha marcado. Eu tô lendo todo ele. Gente, ele é muito grossinho. Mas eu tô lendo, vou ler ele todinho. Eu tô com um monte de livro lendo, gente. Como que é bom você... como que é bom você gostar de ler. Eu não gostava, eu detestava ler. Mas como isso traz pra gente... mulher, você precisa disso, ler. Porque como isso traz pra gente sabedoria, clareza, como muda o nosso jeito de pensar, de agir. A leitura, ela é transformadora. Depois que eu comecei a ter o hábito de ler, eu detestava ler, não gostava de ler. Para mim, ler a Bíblia, eu lia por regras. Eu lia porque, eu tenho que ler, porque... com regras, mas depois que eu passei a ler, eu tomei o gosto de ler, gente, é extraordinário. Eu não estou falando para me vangloriar. Eu consegui ler a Bíblia toda. Depois que eu comecei a ler livros, que eu tive assim, esse desbloqueio para leitura. Eu peço assim, Senhor, me dá sede pela Tua Palavra. Me dá fome pela Tua Palavra. Peça isso ao Senhor. Porque eu vivi tanto tempo no Evangelho e não conseguia ler a Bíblia toda. Quanto tempo a gente perde com coisas desnecessárias. Pessoas, novelas, gente, que só vem para destruir, para distorcer. Com conceitos errados. Quantas mulheres se alimentando de tantas coisas ruins. Sabe? Com programas desnecessários. Tá na hora de a gente parar. Tá na hora de a gente limpar a nossa mente, limpar o nosso coração. E trazer um novo estilo de vida. Você trazendo um novo estilo de vida para você, a sua casa vai ser bem-aventurada. Você vai ser bem-aventurado. Vamos parar de perder tempo com coisas desnecessárias. Vamos purificar nossa mente, a nossa casa. Isso começa a partir de mim, de você, com uma atitude. Muitas das vezes a gente só cobra do nosso cônjuge, só quer cobrar amor, só quer cobrar respeito, só quer cobrar tantas coisas, enquanto nós mesmos não estamos cumprindo o nosso papel de mulher sábia, auxiliadora idônea. Estamos perdendo a essência, porque deixamos de honrar, deixamos de buscar isso. Vamos limpar nossa casa, vamos limpar nossa mente, vamos buscar em estudo da palavra, em estudo de livros, em oração, em jejum, em busca. Como isso é edificante, como isso fortalece a minha vida, como isso fortalece a tua vida, como isso muda a mim, para depois mudar os que estão ao nosso redor. Quantas vezes eu falava, Senhor, eu quero que tu mude esse homem, Senhor. Muda esse homem, Senhor. Eu pedia tanto isso, uma certa vez. Eu bem novinha, devia de ter uns 2 anos de evangelho, uns 25 anos. Foi a primeira vez que Deus falou muito duramente comigo. Foi de uma forma dura, mas libertador. Deus falou assim, primeiro eu vou fazer com você. Primeiro eu vou tratar contigo. Nossa, na hora eu falei, tratar comigo? Mas eu tô na tua casa, eu sou boazinha. Eu deixei de fazer isso, fazer aquilo. Mas tinha tantas coisas para ser tratado, querida. Ainda tem, todos os dias.
enquanto a gente está nessa terra, eu estou aprendendo. Até que ele venha, nós estamos aprendendo. E a gente vai brilhando, brilhando como a luz da aurora, todos os dias, se você buscar. Como é edificante, como é bom. E foi de uma forma muito dura, mas depois eu fui processando e eu fui entendendo como que eu precisava melhorar, como que eu precisava mudar. Às vezes eu agia com atitudes, parecia um leão dentro de mim. Falava explosivamente, que depois me arrependia, depois voltava atrás. Mas não conseguia me controlar, era como um leão impulsionado a falar, a fazer. Porque eu não buscava na palavra entendimento, clareza. Eu não descia na oração, no jejum. Eu não era humilde o suficiente para ouvir o que Deus estava falando comigo. A humanidade, querido, está perdendo por a mulher querer se igualar ao homem. Temos visto aí as feministas com atos vergonhosos. Não adianta eu querer queimar meu sutiã. Não adianta eu fazer coisas para poder querer autoridade forçada. Enquanto eu estou fazendo um ato desonroso, desrespeitoso diante de toda a sociedade. Isso está trazendo maldição para a minha vida, está trazendo maldição para a vida dessas pessoas. E elas estão achando que está fazendo o que é certo. Buscando suas próprias leis, seus próprios conceitos, a sua própria justiça. E a justiça do homem é falha, querido. Mas a de Deus ela é correta, ela é justa e verdadeira. Quando Eva, lá no jardim, ela, de uma certa forma, ela seduziu. Ela foi seduzida pela serpente. E daí ela seduziu o homem a comer do fruto. Então ela trouxe maldição para a vida dela. E com essa maldição, os homens no passado tinham a mulher como maldita por esse ato de Eva. As mulheres só tinham que ficar em silêncio, as mulheres não podiam se prontificar como mulheres. E elas eram malditas, elas eram vistas como maldita. O homem tinha que ter total submissão com ela, mas era de uma forma errada. Era de uma forma muito rígida, muito... Vamos falar corretamente, a mulher é escrava. De uma certa forma, ela era escrava. Porque essa maldição veio sobre a mulher. Mas quando Jesus veio, querido, ele veio quebrando isso. Muitos não entendem isso. Jesus veio quebrando, como eu li aqui. Ele restaurou mas a mulher vamos ler de novo. A mulher é única, singular. Deus a criou para ser única. E nos pontos em que essa singularidade sofreu, ele restaura, por intermédio de Jesus Cristo. Sofreu. Essa singularidade sofreu lá no jardim. Por a mulher ter induzido o homem, seduzido o homem, porque ela foi induzida, ela caiu, e aí ela veio como maldita. Ela veio como uma maldição sobre ela. E ela passou de ser desrespeitada, ela passou a ser escravizada, de gerações e gerações. Nós vimos que no tempo passado a mulher nem na igreja ela podia falar, tinha que ficar em silêncio. Ela tinha que cobrir o seu rosto. Ela era maldita. Ela era como escrava dentro de casa. Ela não podia ter opinião dentro de casa. Mas quando Jesus veio, ele veio restaurar isso. Ele veio restaurar isso. A maldição que foi posta sobre a mulher durante anos e anos, Jesus veio quebrar isso. E essa maldição veio sobre ele. Não só que ela sofreu, que o homem também sofreu. Então, mais o Satanás é tão astuto, ele é tão astuto, que ele ainda vem plantando isso na sociedade. Que a mulher é mal vista, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Então, Satanás, ele inverteu o jogo. Já que ele não conseguiu o que ele queria, que Jesus veio para restaurar isso, muitas mulheres abriram os olhos, muitos homens abriram os olhos, e a mulher hoje ela é posta como tem um cargo de autoridade na igreja, exerce papel de pastora, de juíza. Jesus veio para quebrar isso, veio para dar essa autoridade para ela. Essa autoridade é minha e sua. Eu tenho autoridade de exercer
cargos de juíza, de pastora, porque Jesus veio para me oferecer isso de volta. Mas desde o momento que eu honro o princípio e não firo os princípios e os mandamentos de Deus, que é ser submissa, que é ser auxiliadora idônea. E sempre saber que o meu esposo, que o homem, até o juiz, o que for, ele sempre tem autoridade sobre mim, mesmo eu não sendo esposa dele. Todo cargo de liderança, querida, tem autoridade sobre minha vida, tem autoridade sobre a tua vida, toda liderança. Isso é bíblico. É hierarquia. O céu, até o céu tem hierarquia. Nós temos, desde o momento que a gente entende a hierarquia, nós sabemos o nosso papel e cumprimos o nosso papel, nós somos honrada, como Abigail foi honrada por Deus e por Davi. Quando nós não cumprimos esse papel, nós somos maldita. A maldição lá do passado, ela permanece porque você não aceitou o que Jesus fez. Jesus veio para anular isso. Ele veio para anular a maldição que veio para a mulher. Ele veio para colocar a mulher no lugar dela. Para tu ver como que foi extraordinário o que Jesus fez, que as primeiras pessoas a se aproximar de Jesus, as primeiras a ser chamadas foram as mulheres. Maria Madalena, quando ia ser apedrejada, Jesus já levantou, curou. As 3 Marias ali que andavam sempre com Jesus. E ali, através do ministério de Jesus, ele foi levantando mulheres, mostrando para as mulheres qual era o seu papel. Mostrando para as mulheres que elas não eram mais malditas, que no sangue dele elas eram benditas. Ele trouxe de volta a reconciliação do que foi perdido lá atrás, não é? Ele trouxe de volta e reconciliou a mulher auxiliadora idônea, como ela foi tirada da costela do homem. É para andar lado a lado, querido. Não é por cima, não é por baixo, é lado a lado. Com sabedoria, com inteligência, com integridade. Muitas das vezes cedendo quando for preciso, com humildade, com mansidão. Muitas das vezes você vai ser preciso ceder sim, mesmo quando você está certo. A sabedoria é isso, querido. Se você ceder no momento que você está certo, a pessoa vai parar para pensar. Peraí, já que ela cedeu, eu acho que não pode voltar atrás. Agora, se você bater de frente, vai endurecer cada vez mais a servir. Porque o homem ele foi feito para ser governo. Ele não aceita. Isso já é papel dele. Ele não aceita ser comandado. Ou isso vai fazer dele quero falar palavras pejorativas aqui, mas um homem, como Cláudio Duarte fala, banana, não tem como fugir dessa palavra, banana, não exercer o seu papel, por ela tomar a força dele, ele vai minando a força dele, ele vai se tornar um banana, e depois ela vai começar, a pesar demais, vai começar a condenar ele, julgar, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas isso é porque lá no início ela não cumpriu o seu papel de deixar ele ser o cabeça, o provedor, o supridor do lar. Por ela não entender isso, querer sempre fazer ou por ele ser lento demais, ou por ela achar que ela é poderosa demais, ela sabe mais do que ele, por ela não entender o seu devido papel, isso é para quem é carapuça servir, tá bom, querido? Tô falando nessa manhã o que tá vindo no meu coração, que eu tô aprendendo, que eu era. O que eu sou hoje, o que eu estudei ontem, o que eu estou estudando, estou aprendendo sempre. Então, quando ela não entende o papel dela, ela quer fazer o papel do homem, ou ela faz o homem ser um homem banana, ou ela entra em conflito direto com esse homem, porque ele também é governo, ele também não vai querer ceder o território dele, vão ficar como rinha de briga. E ele vai ter um lar destruído. Vai ser um lar de destruição. E quando essa mulher ela entende o seu papel de auxiliadora idônea, de ceder quando for preciso. Não é ser escrava, não é ser humilde, não é se humilhar, não é nada disso. É só com sabedoria, com mansidão, falar na hora certa. Se for preciso falar,
algo que tem que ser falado, mas tem que ser na hora certa, do jeito certo. Às vezes eu tô certa, mas por eu me alterar, por eu falar na hora errada, eu perco totalmente a batalha. Agora, se eu souber com jeitinho falar na hora e no momento certo, a batalha sempre ganha, sempre edificante. Querido, a gente quando está num casamento, quando a gente está em unidade com a pessoa, não é disputa, não é para um querer ser melhor que o outro, não é para um querer se sobressair mais do que o outro, não é isso. A mulher tem que entender o seu papel, de sempre querer honrar o marido, e entender que o marido sempre vai ser o supridor, tem que sempre ser honrado, e ele sempre tem que ser posto no lugar de homem, honrado. Por mais que ela até exerça um papel maior do que ele, ou seja, cargo eclesiástico, ou seja, cargo público, qualquer coisa, ainda que seja elevado no cargo, na mente dela, nas atitudes dela, ela tem que entender que ela sempre tem que honrar ele como ser autoridade dentro de casa, aonde for. Ele tem que ser autoridade máxima. Ela não querer passar à frente, não querer comandar, fazer o que ela não é para ela fazer. Isso é sério demais. Se nós entendermos isso, nós vamos viver com tanta paz, gente. É tão edificante, é tão maravilhoso. É tantas guerras desnecessárias que a gente entra por orgulho, por soberba, por altivez, enquanto não precisa disso. E que nessa manhã o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor traga esse entendimento para você. Essa luta por igualdade nesse sentido de mulher querer ser igual ao homem. Isso é só uma farsa do inimigo. Como lá atrás, ele já veio para inverter isso de uma outra forma, trazendo maldição para a mulher. Hoje ele quer colocar a mulher acima, para inverter também, trazer maldição também para ela. Mas Jesus veio para tirar esse jugo pesado, Jesus veio para nos livrar dessa maldição, Jesus veio para nos purificar e nos colocar no nosso lugar de volta, como mulher única, singular, amada, respeitada, honrada. Isso é ser submissa. Quando você é submissa, você não precisa nem cobrar nada do homem, porque ele vai te amar, ele vai te honrar, ele vai te respeitar, porque você se respeita, você se coloca na posição de mulher auxiliadora idônea, sábia. Quando não tem isso, querido, não adianta impor respeito, impor regras. Vai ser um massacre. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa manhã.